Muito obrigado. Bem, a maior parte das perguntas que me foram direcionadas diz respeito à discussão sobre conceito de carreira e a aplicação desse conceito no âmbito da Receita Federal do Brasil. A respeito disso, eu queria pegar aqui um gancho na fala do Dr. Marcos Leôncio, que é precisamente em relação ao que ele afirmou ser uma visão do governo a respeito de conceito de carreira. Na verdade, o governo apenas tenta cumprir a Constituição, até porque o governo não poderia adotar essa ou aquela concepção de carreira contrária à Constituição. O que ocorre frequentemente, no entanto, é que as leis que definem estruturas de carreira aprovadas no Congresso Nacional em alguns momentos têm elas mesmas problemas de natureza constitucional. A começar pela própria composição de carreiras que tem mais de um nível. Carreira de nível médio e superior. Então isso já é por si só uma contradição em virtude do fato de que, se o conceito de carreira admitido pelo Supremo Tribunal Federal, ou assim interpretado pelo Supremo Tribunal Federal em decorrência da vedação do provimento derivado de cargo público, é de que carreira é, como era, desde a criação desse conceito no nosso ordenamento jurídico, uma sucessão de cargos essencialmente idênticos, diferenciados entre si apenas em função do grau de complexidade das atribuições, eu não posso ter um cargo em que eu, para ingressar, preciso ter nível superior, e na mesma carreira, um cargo em que, para ingressar, eu só preciso ter o nível médio, e permitir que, por promoção, eu depois pule para o cargo subsequente. Se eu tenho como requisito de ingresso naquele cargo um determinado nível de qualificação, e em alguma competência específica, aquilo já faz parte da própria definição do cargo. Se as atribuições desse cargo são especializadas a ponto de justificar a sua segregação enquanto carreira específica, está dado aí o conceito de carreira. Eu ingresso naquele cargo e vou subindo dentro daquele cargo, fazendo essencialmente as mesmas coisas, mas com mais responsabilidade, com mais complexidade, mas é essencialmente a mesma coisa. Então, por exemplo, a carreira de médico é uma carreira só. O enfermeiro não vira médico. Se ele quiser, ele faz faculdade de medicina, vira médico por concurso, passando por concurso para médico. Da mesma forma em tantos outros setores da administração. Mas nós temos carreiras assim, carreiras herdadas. Num determinado momento, alguém achou que era mais esperto do que a lei e passou a alterar, por lei, os níveis de cargos. Então, não, o cargo tal vai passar a ser daqui para frente um cargo de nível superior, achando que, bom, assim eu posso. No passo seguinte, eu mexo em alguma coisa e o cara que entrou no nível tal, no cargo tal, dentro da mesma carreira, mas que tem nível superior, pode mudar de cargo. Também não pode, porque as atribuições e natureza são distintas. Daí, situações como essas que nós temos na Receita Federal do Brasil e na Polícia Federal, de carreiras compostas por mais de um cargo, e mesmo cargos de nível superior. São, conceitualmente, várias carreiras, embora legalmente seja uma carreira só. Na medida que são incomunicáveis, está caracterizado. Entrou naquele cargo, vai até o fim naquele cargo. Muda de classe, por promoção. Muda de padrão, por progressão. Faz curso, se aperfeiçoa, mas continua no mesmo cargo. Essa definição é fundamental para entendermos os limites do Poder Executivo quando regulamenta a carreira. Senão, pode tudo. E quando a gente sabe que pode tudo, vira uma bela de uma confusão e não é uma saída viável para uma administração pública transparente. Então não é o governo que inventa esse conceito, é um conceito que já vem sendo elaborado há décadas e décadas na nossa administração pública. Em algum momento da história recente, na década de 80, esse conceito foi avacalhado, ou seja, tiraram o conceito do ar e não botaram nada no lugar, mas veio a Constituição e restabeleceu o conceito. E esse conceito tem trazido aqui e ali algumas contrariedades, e as leis que são contrárias a ele acabam muitas vezes sendo declaradas inconstitucionais em virtude da não observância do inciso 2 do artigo 37. Bom, quanto a essas perguntas que foram aqui postas, primeiro, considerando que o senhor mencionou o termo 3 carreiras durante sua palestra, o que o senhor pode nos dizer sobre a separação dos cargos de auditor e de analista tributário em 2 carreiras, já que hoje 2 cargos estão na mesma carreira de auditoria fiscal, mas sem comunicação? Primeiro que é um fato que, para mudar por lei, gera uma polêmica e um desgaste tão grande que realmente não vejo muito mérito, já que é uma situação que está posta desde 1985. Né?
Então, mexer nisso realmente é mexer numa casa de marimbondos. Eu acho que já está suficientemente claro para todo mundo que um cargo não pode virar o outro, né? E essa é uma discussão que transcende claramente os conteúdos de uma lei orgânica, né? Não vejo, neste momento, um ambiente propício a se fazer uma discussão técnica a respeito disso, tendo em vista o nível de sensibilidade que o tema tem no âmbito da instituição. Então aqui a Maria do Carmo Pimentel diz o seguinte: Dr. Marcos, em sua fala, disse que na concepção do governo cada cargo é uma carreira. Se é isso mesmo, não é melhor separar as carreiras de auditor fiscal e analista tributário e assim terminar com os conflitos? Tecnicamente, sim. Politicamente, problemático. Terceira pergunta, Rita. Aí a Rita vai mais longe. E até aproveito para fazer aqui algumas correções nas afirmações dela. Na minuta da LOF está colocada a separação das carreiras de auditores fiscais e analistas tributários. Não é verdade, embora eu não possa fazer comentários sobre o mérito dessa solução, não é verdade que haja este entendimento na minuta. Tanto que, como foi dito aqui pelo meu antecessor, pelo nosso palestrante, Dr. Décio, essa matéria não foi alterada na lei ou na minuta de lei orgânica. E ainda que os analistas voltem a ter segundo grau, quando já tinham alcançado o terceiro grau, isso é possível? Segundo lugar, na lei, na minuta, também não há essa mudança. Em 99, os técnicos do Tesouro Nacional viraram técnicos da Receita Federal e lá o cargo passou a ser cargo de terceiro grau, como requisito de ingresso terceiro grau. Não está sendo alterado na minuta esse requisito, portanto, a afirmação não procede. De certa forma, se seria possível, até poderia, não prejudicando, evidentemente, eventuais direitos adquiridos daqueles que ingressaram no cargo com o terceiro grau, enquanto vigorou o requisito de terceiro grau.